Bom, vamos falar do São Paulo, né? Vamos primeiro falar do campo, que o São Paulo joga hoje contra a Portuguesa no Morumbi, né? A expectativa não é de um grande público, por tudo que passa o São Paulo, né? O São Paulo está em 10º lugar na classificação e a Portuguesa é o 12º. Por enquanto tá todo mundo muito junto ali, né? Como a gente já disse, né? E o São Paulo deve ter uma escalação bem diferente daquela que enfrentou o Corinthians no último final de semana, até porque todos os clubes grandes estão fazendo isso, o Crespo não é diferente, tem que dar aquela rodada no elenco para não estourar os jogadores nesse começo de temporada, né? O Lucas, mesmo jogando as duas últimas partidas como titular, esse é a exceção. Ele deve começar jogando contra a Portuguesa, né? E o Caleri também pode aparecer pela primeira vez como titular do São Paulo no jogo de hoje, né? Porque o Caleri ficou um ano parado, já voltou um pouco contra o Corinthians. Não sei se vai ter condições de começar o jogo como titular. E o Lucas, se a gente for pensar, ele também ficou praticamente o ano de 25 parado, né? Ele jogou um pouco lá no começo do Campeonato Paulista, ele teve aquela contusão. Ele machucou em março, né, se eu não me engano. Exato. Em março. Aí chegou a voltar. Aí parou de novo. Então praticamente a temporada inteira sem jogar. Então talvez seja um pedido até do jogador voltar a jogar um pouco mais para começar a ganhar um ritmo de jogo novamente, né? E outro que deve atuar é o Dória, o zagueiro Dória, que foi recém-contratado, ficou 7 anos, veio do Botafogo lá atrás, na época do Osório, depois saiu, estava há 7 anos no futebol mexicano e veio como reforço da zaga, e ele deve jogar, né? E ele falou sobre a sua expectativa de voltar a jogar pelo São Paulo e, claro, pelo jogo de hoje contra a Portuguesa. Vamos ouvir o Dória. São Paulo no cenário brasileiro e mundial, você poder jogar num estádio como o Morumbi, acho que é uma coisa surreal. A rapaziada me recebeu muito bem, acho que não fizeram essa divisão assim de me botar pro lado, não. Todo mundo me integrou no grupo desde o primeiro dia, isso ajuda muito. Resta agora é só trabalhar. Eu acho que do jeito que tá agora o torneio, né, o campeonato, qualquer partido, qualquer jogo é uma final. Todo jogo a gente tá melhorando, nem que seja 1%, e isso é a ideia da gente estar chegando pros jogos com essa confiança e com essa atitude de querer ganhar. Tá bom, é o Dória. É um bom jogador, o Dória, né? Não é um craque, não é nenhum Dario Pereira, mas eu acho que o São Paulo hoje em dia, com o Arboleda não vindo numa grande fase, o Dória vai ser importante se ele fizer um bom jogo hoje, uma boa reestreia no São Paulo. Não né? tem nenhum zagueiro do São Paulo hoje numa boa fase, na minha opinião. O né? Alan Franco, que vinha sendo esse Isso, cara... exato. Tá O Arboleda se machucou em determinado momento do ano passado, aí quando ele estava melhorando, agora começa a temporada ruim. O Alan Franco assumiu esse protagonismo na zaga, mas também não está num bom momento. Até o Sabino chegou a ser o zagueiro mais elogiado do São Paulo. Sabinão. E talvez, atualmente seja, por incrível que pareça, o melhor zagueiro do São Paulo. Tolói, quando entrou muito mal, né, Furman? E agora vamos ver o Dória, né, Furman? Mas tem alguém jogando bem no time do São Paulo, seja no ataque, seja no meio campo, seja na defesa. Acho que não tem ninguém alta no time, né? O melhor é que acabou de chegar, o Danielzinho. O Marcos Antônio tá melhor. Marcos Antônio que talvez não fique, né? Que, aliás, seria uma grande perda para o São Paulo perder o Marcos Antônio nesse momento. Mas é impressionante como as pessoas acham que o que acontece fora do campo não influencia no campo, né? Mas o São Paulo ele é um reflexo de tudo que está acontecendo fora do gramado, né? Acho que tudo que está há anos, né? Não só nesse ano. O São Paulo ele vive o mesmo ciclo ininterruptamente, né? Todo ano o São Paulo contrata um treinador, o treinador começa bem, tem aquele momento que a torcida acha que vai, e aí de repente tem um declínio absurdo e vai lá para baixo, aí troca de treinador, o treinador começa bem. E o São Paulo vive esse ciclo repetidamente e com um prazo de validade muito parecido entre os treinadores, né? A gente tem períodos muito próximos entre Rogério Ceni, Crespo, Dorival. O Dorival ainda sai para ir para a seleção e aí acaba não tendo a parte do declínio, né? Embora, apesar do título da Copa do Brasil tenha sido uma temporada em que ele não venceu fora de casa no Brasileiro, né? Foi vencer lá contra o Bahia já no final do campeonato. Ou seja, o time também não rendia a longo prazo, né? Não rendia em questão de campeonato de pontos corridos. E agora vai vivendo o mesmo cenário, né? Quando o Crespo chegou, graças a Deus tirou o Zubeldia, e aí o Zubeldia estava indo mal, o Crespo começou razoavelmente bem, e agora teve o seu declínio e o time não está indo bem em praticamente nenhum setor. O Danielzinho e o Marcos Antônio são dois oásis, assim, nessa equipe atualmente. A situação nunca sai.
Mas tem dois jogadores que você conhece muito bem e que, na minha opinião, foram bem. O Nicolas, lateral esquerdo, que entrou bem no Clássico. Esse é um jogador. E o Luca, contra o São Bernardo, para mim, apesar daquele campo encharcado, foi um jogador de destaque também. Então são dois atletas que, de repente... E o Mike também, né? Da base. O Mike, ele foi expulso, né? No primeiro jogo contra o Corinthians, eu achei ele bem. Ele foi bem, assim, mais preocupado defensivamente, mas os jogadores da base, como sempre, ali estão fazendo o papel deles, né, E tem o Paulinho, né, que entrou bem, o pouco que jogou contra o São Bernardo. Exato. E na base marcou um golaço contra o Botafogo lá na intermediária do São Paulo, né? Pois é, a base do São Paulo sempre salvando o São Paulo, né? E a gente tem essa questão, né? O Matheus Doria chega agora, né, depois da temporada no México, e eu sempre fico pensando quanto custou para o São Paulo, não no custo da transferência em si, apesar que a gente sabe que tem luvas, tem um monte de coisa quando o jogador assina, mas em salário, né? Porque no México eles ganham em dólar, né? Eles ganham em dólar americano no México, é um dos países mais ricos aqui do futebol latino, por assim dizer, embora não seja a América do Sul, mas é a América Latina. É talvez um dos campeonatos mais ricos. Eles pagam muito caro pelos jogadores, eles pagam salários muito altos. O William ganhava muito dinheiro no México antes de vir para o São Paulo, né? Então eu sempre fico pensando nisso, e aí a gente olha para a base, o Isaac jogando muita bola no Sub-20, o Igão jogando demais também. Então a gente tem zagueiros funcionando na base do São Paulo muito bem, que talvez mereçam essa oportunidade no futuro próximo. Quem sabe, inclusive, acabando a Copinha, já serem utilizados aí nesse time do Paulistão. E o Igão teve o contrato renovado recentemente, viu, Marcelo? O Rian Francisco e o Igão também. Isso aí. Agora, Furman, aproveitando aí a tua expertise dessa molecada da base, o São Paulo parece que ele apostou em alguns jogadores de grande talento, mas que eram problemáticos em outros clubes, e o São Paulo resolveu trazer para tentar recuperá-los, e parece estar dando certo nesse time da Copinha, né? Exato. A gente tem vários jogadores que foram contratados do São Paulo nesse último período, mas 3 deles são, acho que, especiais nesse sentido. Óbvio que o Jorginho tá indo muito bem, o Matheus Menezes tem rendido bem, né? O Gustavo Santana já é um caso um pouquinho mais complexo, mas quando a gente olha pro Matheus Ferreira, pro Luciano e pro Isaac, a gente olha para 3 jogadores que o São Paulo resolveu apostar. Ele encontrou essa oportunidade de mercado, muito por conta do extracampo desses jogadores nas outras equipes, né? O Isaac no RB Bragantino, o Matheus Ferreira no Vasco, o Luciano ex-Flamengo e no Bahia também, né? E o São Paulo encontra essa oportunidade de mercado. É uma visão muito interessante que o São Paulo tem em relação ao seu Sub-20. Eu não sou contra você contratar para o Sub-20, né? Contratar o jogador pós-Sub-16, como a gente gosta de chamar, que seria o meia confecção. No caso desses aí, já é uma confecção quase completa, porque eles chegam praticamente para a reta final do Sub-20 deles. Eu não sou contra isso. É claro que no longo prazo, quando você tem um trabalho de base muito bem feito e que desde o Sub-11 tem uma cultura, tem um processo diferenciado, fica muito difícil de um jogador vindo de fora no Sub-20 alcançar o mesmo ritmo e o mesmo nível dos seus jogadores que estão desde o Sub-11, desde o Sub-13, desde o Sub-15. Mas algumas contratações pontuais, elas fazem muito sentido. O Palmeiras trabalha com algumas contratações pontuais, né? O Benedetti é um caso desses, o Alan mesmo chegou depois do Sub-17, mas a joia do Palmeiras está abaixo do Sub-15, os meninos chegam antes do Sub-15. O Hendrick está desde o Sub-11, por exemplo, né? O Luigi é um jogador que está desde o Sub-13, você vai ter o Riquelme chega no Sub-15 ainda pro time, o Belé é um jogador que está há bastante tempo também na base do Palmeiras, o Luiz Guilherme estava desde o Sub-11 também, então ali está a principal, né? Estão os principais jogadores, mas claro, você contrata alguns depois do Sub-16. São Paulo fez esse trabalho interessante. O Matheus, ele estava numa situação no Vasco em que ele teve uma queda de rendimento físico muito grande, principalmente, acabou sendo utilizado até como segundo volante em alguns momentos na base do Vasco e parou de render. Em 2023, ele era um dos principais jogadores da base do Vasco. O Isaac, também jogador de seleção, assim como o Matheus Ferreira, era um dos principais jogadores do Sport em 2022. Foi contratado pelo Bragantino, teve algumas questões extracampo e aí acabou caindo em desuso no Bragantino, teve algumas questões realmente que tiraram ele do time. E o Luciano, que é, para mim, talvez um dos melhores jogadores dessa Copinha, né, tanto atuando mais avançado como atuando como lateral, era um jogador muito bom, com muita expectativa no Flamengo, chegou a ir pro profissional do Flamengo, ele chegou a jogar no profissional do Flamengo depois da conquista da Libertadores, do Mundial Sub-20, e aí ele vai pro Bahia, já numa questão em que ele teve problemas extra-campo no Flamengo. No Bahia ele é dispensado por indisciplina, e factualmente dispensado por indisciplina, isso foi falado pelo clube, e aí ele chega no São Paulo para consertar, né? E aí acho que o São Paulo vai fazendo um trabalho que é arriscado, mas é uma aposta interessante, que não é a primeira vez que o São Paulo faz. O São Paulo tentou fazer isso com o Thiagão, jogador do Coritiba,
que também tinha problemas extra-campo, chegou no São Paulo, não conseguiu corrigir esses problemas extra-campo e acabou voltando pro Coritiba. Boa, tá aí o Fuma, né, com toda a sua expertise na molecada da base. Lembrando que o São Paulo amanhã faz a semifinal da Copa São Paulo contra o Ibrachina no Morumbi. Esse jogo ia ser lá na Arena Barueri, aí teve uma conversa de bastidor, passou pro Morumbi. Então esse jogo vai ser lá no Morumbi pro torcedor de São Paulo que quiser acompanhar. Hoje a primeira semifinal, né? Cruzeiro e Grêmio na Copinha. Amanhã São Paulo e Ibrachina. Esse jogo de hoje. Então do quê? Do Cruzeiro e Grêmio, né? Isso. Tá bom. Ó, bota a escalação antes de a gente falar do assunto extracampo do São Paulo. O provável São Paulo pra hoje, seu Rafael Guilherme, sem Lampião. Vamos lá, o Rafael, o Cédric Soares, Rafael Tolói, Matheus Doria e o Nicolas, né? Bom jogador também da base. O Bobadilha, o Pablo Maia e o Lucas Moura, o Luca Ferreirinha e Jonathan Caleri. Pode nem pensar em perder ponto hoje à noite, né? São Paulo tem que ganhar da Portuguesa para pegar o Palmeiras no final de semana, nesse momento de estabilidade. Imagina o São Paulo conseguir 2 vitórias na sequência aí e meio que se garante ali na classificação do Paulistão. Até porque essa partida marca exatamente a metade do campeonato pro São Paulo, né? Então, se ficar muito atrás, São Paulo nesse momento é o único que tá fora do G8, né, do Campeonato Paulista nessa fase de liga. Então é isso, é ganhar ou ganhar, não tem outra escolha.